If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. A queda de uma figura pública não acontece da noite para o dia. É o resultado de camadas se acumulam, papéis, mitos, silêncios e decisões, até que uma fissura se abra e tudo que estava contido irrompa, como água de uma barragem rompida. Kevin Spacey foi, por anos, uma figura complexa, um artista de teatro, obcecado por técnica, capaz de transformar o cinismo e a ambivalência moral em uma forma de beleza interpretativa. Essa habilidade de habitar personagens moralmente ambíguos lhe trouxe o triunfo em Hollywood. Mas os fios de sua lenda também enredaram sua vida privada com sua imagem pública, a ponto de borrar a linha entre o que ele interpretava e quem ele era. Ele nasceu em New Jersey em 1959. Seu tempo em escolas de teatro e na Juilliard o forjou na disciplina clássica. Seus primeiros sucessos não foram fugazes. Broadway, papéis que exigiam profundidade emocional e uma inteligência de atuação que o permitia transitar naturalmente entre a estranheza e o carisma. Quando chegou a Hollywood, muitos viram nele um ator capaz de transformar uma cena minimalista em uma declaração moral. De Verbal Kint, Os Suspeitos, a Lester Burnham, Beleza Americana. Sua filmografia foi, em grande parte, uma galeria de personagens que pareciam estudar a natureza humana por seu lado mais sombrio. Isso lhe rendeu prêmios, poder e influência. E quando a indústria o viu como uma aposta segura, ele retribuiu essa confiança com talento, posições de prestígio, contratos e a capacidade de controlar narrativas de dentro do sistema. Mas a fama tem seu próprio ritmo. O público começa a projetar o artista para além de sua obra. Para muitos espectadores, Kevin Spacey não era apenas um ator. Ele era uma figura que encarnava a manipulação, a sedução e o poder. Essa projeção cultural se tornaria mais tarde combustível para a tempestade, porque as acusações que começaram a surgir não apareceram no vácuo. Elas chegaram em um momento histórico em que as vozes daqueles que haviam sofrido abusos ganharam volume e forma. O movimento Me Too e o ecossistema midiático mudou as regras do rumor. Agora tudo circula em segundos e a pressão social pode atuar tanto como catalisador quanto como veredito paralelo. Em 2017, a primeira faísca pública foi a alegação de Anthony Rapp. Ele narrou um episódio doloroso ocorrido décadas antes, um avanço que o jovem ator viveu como abuso. A reação não foi apenas contra Spacey. Ela acionou uma maquinaria implacável de testemunhos. Outras vozes se juntaram com histórias de avanços, comportamento inadequado e atitudes que muitos descreveram como predatórias. O que em outras épocas teria permanecido nos corredores, agora era exibido em manchetes e feeds de redes sociais. A velocidade e o volume alteraram a dinâmica. Produtores e plataformas reagiram rapidamente para proteger suas marcas e audiências. E a indústria, não querendo ser implicada em escândalos maciços, tomou decisões financeiras e reputacionais drásticas. A queda profissional foi rápida e devastadora. Cancelamentos, demissões e reconfigurações. House of Cards, a série que o havia catapultado para a nova era da televisão via streaming, terminou abruptamente. Projetos foram reescritos, filmes tiveram cenas regravadas. Um fenômeno curioso ocorreu aqui. A indústria demonstrou que podia marginalizar uma figura central em questão de dias se a pressão pública o exigisse. Mas isso também acendeu um debate difícil: separar o judicial do midiático. As empresas agem com base no risco reputacional, não em vereditos. E isso tem consequências: acordos contra processos e a sensação de que a justiça social opera em um registro diferente da justiça criminal. Enquanto a figura pública caía, as investigações e alegações seguiam seu próprio caminho labiríntico. Alguns casos levaram a investigações formais, outros foram arquivados, outros ainda terminaram em ações civis. O mapa não era uniforme, havia frentes nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, cada uma com seus próprios procedimentos, prazos e padrões de prova. Isso alimentou incertezas e teorias em ambos os extremos. Alguns o acusavam sistematicamente, enquanto outros alegavam ter ocorrido uma caça às bruxas midiática. A sensação geral era de estar diante de um processo fragmentado, multiplicado por narrativas que se sobrepunham e se contradiziam. Em paralelo, a psicologia pública da história desempenhou seu papel. O público confundia facilmente a figura do ator com a do personagem. Frank Underwood, sua icônica performance televisiva, havia feito
feito da manipulação política um exercício de estilo. Ver o ator tramando em sua carreira real parecia uma projeção lógica para muitos. Ficção e vida se alimentaram mutuamente até se confundirem. Na prática, isso simplificou a interpretação dos eventos e alimentou a indignação. As redes sociais, que não exigem nuance, proclamaram vereditos antes da sentença judicial e muitas empresas agiram como se o julgamento já tivesse ocorrido. Mas a história não se resolve com cancelamentos. A justiça, lenta e técnica, tem seu próprio ritmo. Alguns processos não prosperaram por questões probatórias ou por prescrição. Outros foram a julgamento com resultados mistos. E enquanto isso, o debate cotidiano se preencheu de sentimentos. Houve impunidade antes? Tudo foi mal documentado? A memória pode sustentar acusações décadas depois, quando a prova física foi perdida? Eram perguntas que a sociedade, de repente, teve que começar a fazer com urgência. O debate cotidiano sobre a queda de Spacey, então, começou a se desenrolar em camadas. A ascensão impecável, a persona pública que devora a pessoa, a cadeia de acusações, a reação da indústria e a complexidade da teia judicial. Tudo parecia convergir em um ponto: a impossibilidade de separar a obra artística da ética pessoal, sem que a cultura e os interesses econômicos tivessem uma influência decisiva. Esse choque entre cultura, ética e lei sustentaria o restante da narrativa: julgamentos midiáticos, decisões empresariais e a busca por uma verdade que, como acontece com grandes casos, nunca seria totalmente linear ou conclusiva. Em última análise, o caso expôs uma questão incômoda. Na era digital, como abordamos alegações antigas com rigor e justiça, sem sacrificar o princípio da presunção de inocência? E sem esperar por uma resposta institucional, a sociedade começou a criar sua própria justiça simbólica. Alguns celebraram a queda como uma reparação tardia, outros a viram como um precipício onde ninguém sai ileso. Em meio a tudo isso, os afetos e danos específicos foram relegados, vítimas buscando reconhecimento e reabilitação, figuras públicas caindo em desgraça e uma indústria que aprendeu a reagir em segundos. A segunda etapa dessa narrativa desce ao nível dos fatos concretos. Datas, investigações, arquivos judiciais e decisões que, somadas, traçam um mapa mais preciso do que aconteceu a partir de 2017. É preciso se mover com cuidado. Muitas das peças que compõem esse quebra-cabeça são sensíveis e, por vezes, contraditórias. Mas o acúmulo de detalhes permite entender melhor por que a figura de Kevin Spacey se tornou um caso emblemático da era pós-#MeToo. Após as primeiras alegações públicas, várias jurisdições começaram a tomar medidas. Algumas investigações foram abertas pelas autoridades competentes, outras permaneceram no âmbito civil. Um aspecto central era a temporalidade. Eventos que supostamente ocorreram décadas atrás enfrentam a dificuldade inevitável da perda de provas e do esmaecimento da memória de testemunhas. Os sistemas jurídicos têm mecanismos para lidar com crime de longa data, mas a realidade é que o ônus da prova se enfraquece com o tempo, e as decisões acabam dependendo de provas circunstanciais, testemunhos e documentos que muitas vezes não atingem o limiar para uma condenação criminal. Em várias frentes, casos foram arquivados por falta de provas ou devido ao Estatuto de Limitações, prescrição. Algumas alegações, no entanto, avançaram para julgamento ou para acordos civis. O mapa judicial não foi uniforme. Houve vitórias parciais para alguns, fracassos para outros, e sentenças que, devido à sua natureza técnica, não fecharam definitivamente a percepção pública. O labirinto judicial misturou gravações de áudio, mensagens e testemunhas, mas também a ausência de elementos materiais que facilitassem a prova. Isso introduziu uma sensação de frustração e de meia-justiça em diferentes setores. Ao mesmo tempo, na mídia, as histórias se multiplicaram. O jornalismo investigativo adicionou vozes e documentos, podcasts e reportagens e construíram histórias que, em muitos casos, coincidiam em padrões. Relatos de comportamento inadequado em sets, comentários sustentados e avanços que eram interpretados como não consensuais. Mas nem todos os testemunhos tinham a mesma implicação legal. Kevin approached me, I smiled, he leaned in, his right arm was around my shoulder and he put his hand underneath the bar and that's when he grabbed me and he grabbed me very hard and I've never been groped before, and he looked at me, and he's in a very sobering voice, and this sardonic look in his face said, "This designates ownership." He's not a big guy, but he was a person with power, and his power at that moment rendered me helpless.
A linha entre comportamento inadequado e ofensa criminal é, em muitos sistemas, estreita e técnica. Além disso, a exposição pública dos testemunhos através da mídia afeta a percepção coletiva, e isso, por sua vez, influencia as decisões empresariais. Outro aspecto que tensionou a questão foi o surgimento de versões conflitantes e a proliferação de acusadores buscando ser ouvidos. Em alguns casos, ex-colegas deram versões que complicaram o quadro, notavam atitudes desconfortáveis, mas também defendiam a qualidade humana do ator em certos contextos. A mistura gerou ambivalência. A figura pública pode ser uma pessoa complexa, com múltiplas facetas, que incluem erros, excessos e, talvez, crimes. É difícil encapsular essa multiplicidade em um veredito midiático. Em meio à crise, o mundo do cinema tomou decisões com cálculos econômicos e éticos. Substituir um ator em um filme já rodado, reescrever arcos de personagens e cancelar temporadas inteiras são custos que demonstram até que ponto a indústria prioriza a gestão de reputação. As decisões mais simbólicas tiveram um impacto prático: regravações, acordos e até processos por quebra de contrato. A lição foi clara: o risco reputacional se tornou um custo calculado nas produções. Em paralelo, outro ângulo surgiu. As leis dos Estados Unidos e do Reino Unido têm diferenças significativas em termos de prescrição e critérios para a admissibilidade de provas. Isso produziu desigualdades nos resultados. O que podia prosperar em uma jurisdição não necessariamente prosperava em outra. Alguns casos, por exemplo, foram arquivados nos Estados Unidos devido à prescrição. Na Inglaterra, por outro lado, a investigação criminal alcançou diferentes estágios com desfechos diversos. A complexidade legal adicionou densidade ao debate público. Não é o mesmo que um caso termine em um tribunal ou na imprensa, e a linha entre os dois é tênue e decisiva. Enquanto isso, Spacey adotou uma estratégia de comunicação que teve vários estágios, desde pedidos de desculpas específicos por certos eventos até defesas públicas e vídeos que, para alguns, eram provocadores. Nesses momentos, emergia um fenômeno curioso. A figura que havia construído sua carreira interpretando a manipulação política parecia estar trocando falas com a vida real, como se as narrativas ficcional e real coexistissem no mesmo roteiro. Para seus defensores, o ator precisava de tempo e apoio para se curar. Para seus críticos, os gestos públicos não eram suficientes, dada a acumulação de testemunhos. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. So we're not done, no matter what anyone says. And besides, I know what you want. You want me back. Of course, some believed everything and had just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? Em nível pessoal, notícias também surgiram sobre ele buscando tratamento, reabilitação e períodos de reclusão. Doença, reparação, aposentadoria e, em algumas tentativas, a busca por pequenos retornos à atividade artística mostravam um homem tentando recompor sua vida enquanto o mundo lhe havia virado as costas. O que a opinião pública interpretou como humilhação, outros leram como um processo de cura pessoal. A tensão entre vida privada e pública nunca foi tão visível. Politicamente, a discussão também teve consequências. A confusão entre personagem e pessoa, a virulência nas redes sociais e o julgamento social mostraram que a cultura contemporânea tem seus próprios mecanismos de punição simbólica. Isso é legítimo? Sim e não. Legítimo no sentido de que expõe práticas que antes estavam ocultas. Perigoso se torna um substituto para processos que devem ter regras formais. A reflexão é simples. A sociedade deve proteger quem denuncia, mas também garantir processos justos. A tensão entre essas duas demandas continuará sendo um dos desafios de nossas democracias. Em nível humano, a história deixou vítimas reais, pessoas que denunciaram e buscaram reparação, outras que viram suas carreiras interrompidas e uma reputação que não é facilmente restaurada. O dano reputacional e emocional não se mede em balanços, deixa cicatrizes difíceis de reparar.
E para além da figura central, há uma comunidade, colegas, equipes técnicas, profissionais que sofreram as consequências de um terremoto midiático. O efeito dominó é real e obriga a pensar em redes de apoio, tanto para acusadores quanto para acusados. A história de Kevin Spacey mostra como a fama pode obscurecer a verdade, como a arte pode proteger e expor ao mesmo tempo. Mas e se um filme não apenas espelhasse a vida real, e se ele ajudasse a resolver um assassinato de verdade? Clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.